Vamos lá, cara. Explica então a sua cadeia de sinais aí, como Tá. que é? Então aqui eu tô ligando a guitarra, né, que é uma Music Maker. Ah, desculpa. Você quer falar antes desse cara aqui? Ah, sim. Então, esse eu trouxe a título de curiosidade, Ó, né? gente, vou botar aqui, ó. Que a MXR comprou a marca Rockman, que é do Tom Schultz, né, que é o guitarrista do Boston, aquela música More Than a Feeling e tal. E esse foi realmente o primeiro simulador da história. O primeiro simulador, assim, que o Tom Schultz, ele era, além de ser o guitarrista do Boston, ele era engenheiro da MIT, né? Então o cara é um crânio, né? Um gênio. Pesquisem a história do Tom Schultz. Você vê que o cara era fora da casinha. Aí ele aproveitou na época que a Sony lançou o Walkman, que era para você ouvir música portátil. Ele falou, pô, por que não ter um amplificador de fone de ouvido, entendeu? Então ele fez isso lá no começo dos anos 80, antes da Sansamp, antes de todo mundo, entendeu? E muitas coisas foram gravadas usando o Rockman, que na época era um hack, né? O Satriani usava O também, Satriani né? gravou o Surfing the Alien. Todo mundo usou. O próprio Boston, né? More Than a Feeling, o Def Leppard, o Hysteria. Tudo que você ouviu dos anos 80, a maioria foi gravada com o Rockman. Tá? E aí, depois a MXR, que na verdade é a Dunlop, né? Jim Dunlop, que é a marca que é dona da MXR, ele comprou a Rockman. E aí, o ano passado, eles lançaram a versão do pedal, que então é um pedal que vai fazer com que você possa ligar direto em linha, e ele tem coros, tem 2 limpos, 2 drives e um compressor, né, que é o Aqui, nível de ó. entrada e saída. Ó, põe aí pra galera dar uma olhadinha. Então é isso. Então é legal que a MXR ele tá unindo essa tendência de usar essa opção de usar sem ampli, né, para ligar em linha com o simulador, só que com uma coisa remetendo a uma nostalgia do passado, entendeu? Num formato de um pedal tradicional. Então, legal. tanto é que foi foi uma coisa assim absurda o sucesso que teve, que a produção ficou esgotada, né? Ficou um tempo sem fora de estoque, alguns meses. Aí depois de um tempo agora que voltou a estoque de tanto sucesso que fez, assim. Legal. Que a galera tem essa questão da tecnologia, mas ao mesmo tempo tem a nostalgia também, né? Uma coisa de louco, guitarrista, né? Eu, pelo menos, adoro coisas assim que remete ao som dos anos 80, anos 60, 70. É muito legal você poder ter isso hoje num formato de um pedal tradicional, né? Então vamos lá, cadeia de sinais aqui, como que funciona aí? Tá, então essa guitarra é uma Music Maker do grande Ivan Freitas. Grande Ivan. Então é uma guitarra, um Les Paul LPS. Essa guitarra eu já tenho há 16 anos. 16 anos. O mais incrível, né? A guitarra nunca precisou regular, nunca abriu o tensor, nada. Imagina um carro que nunca 16 anos sem fazer manutenção, é só trocar corda. E o Ivan brinca a Total Flex, né? Porque ela tem Floyd, tem de tuna, você muda a afinação do Mi para o Ré, puxando essa alavanca. Ela tem 2 jacks, que ela tem o sistema Ghost da Graphtec, que é o piezo, que é o som de violão. Aí essa chave muda para o magnético. E o piezo tem 2 timbres e ela splita aqui, vira single. São captadores da Seymour Duncan, um Custom Hybrid. Traste de inox, né? Ela tem um acesso aqui nas últimas casas, que é melhor para você conseguir, que a Les Paul ela é um pouco ruim, né? Então, tá aqui desde 2010. Foi a primeira, talvez uma das primeiras Les Paul que o Ivan fez, né? Você tem outras Les Paul? Tenho várias. E você... Tem o Gibson, tenho... E sinceramente, comparando com uma Gibson que você tem aí, qual que é a sua... Tá. O que você me fala aí? Então, a Gibson ela tem aquele som de Gibson que realmente é diferente, né? Mas essa guitarra, uma das coisas que me faz ser a guitarra número 1 para mim é o fato de não desafinar a sol, por exemplo, que é um problema crônico de todas as Gibson. Então você vai tocar ao vivo, cara, ela desafina, não tem jeito. Tem uns truquezinhos lá de colocar a corda de cima para baixo, né? No poste. Tem agora uma caveirinha que o pessoal tá colocando. Isso, Então, mas, cara, aí o fato do lance do traste de inox, né? Que a pessoa fala, dá um pouco, ela fica um pouco mais aguda, né? Um pouco mais brilhante. Mas isso nada que uma regulagem de timbragem ali vai regular, entendeu? Que vai piorar. Então, para mim, isso não me incomoda, e ao mesmo tempo que o traste de inox é muito mais confortável, né?
guitarra fica muito mais macia na hora de dar o bend e não precisa de manutenção, né? Então, para mim, isso compensa. O lance de ter o som de violão aqui também. E o Custom Hybrid, no modo splitado, o single dele, para mim, é incrível. É o que eu mais gostei, assim, de todos. Assim, Mas sabe? em termos de tocabilidade, você curte mais essa do que a sua Gibson, por exemplo? A tocabilidade, eu prefiro essa, entendeu? Eu tenho duas Gibson, eu tenho uma R8 e uma R9, né? A R8, ela tem um braço que é o mais gordo, né? Ela é legal, mas eu prefiro o braço da R9 e essa daqui é mais ou menos o braço da R9. Que não é tão fino igual da 60, que a Gibson tem 3 padrões, né? O 58, que é o gordão, taco de beisebol, 59, que é o intermediário, que a maioria gosta, e o 60, que é o braço mais fininho. Esse aqui é meio que um 59 para 60. Assim, aí sabe? o R8 ele replica o braço de... É a reedição de 1958, 58. Né? Aí a R9 é a reedição de 1959. E não tem R10, que é de 60? R0, tem a R0. R0, tá. Não, aí tem a R4 também, R6, né? A Gold Top, tem... Mas a R4 seria de 64, é isso? 54. Ah, de 54? 54, é. Então, porque a Gibson, a primeira Gibson saiu em 1951, né? Mas aí tinha aquela ponte cordal, assim, então elas não eram muito boas, assim, sabe? Acho que em 54, aí saiu a Black Beauty, né? A primeira guitarra com humbucker e tal. Essas são as mais, assim, até 60. Porque aí depois a Gibson, por incrível que pareça, né? São as guitarras mais caras. Uma R9 original custa $500 mil, por exemplo. E na época não fez sucesso, né? Aí chegou em 1960, a Les Paul saiu de linha. Ficou quase 10 anos sem fabricar. Aí a SG veio no lugar, só que o Les Paul odiou a SG e mandou tirar o nome Les Paul, ficou só SG. Então, aí só no final dos anos 60, com a invasão britânica, o Eric Clapton, essa galera, os ingleses, descobriram a qualidade do som da Les Paul, né? E aí a Gibson voltou a fabricar a Les Paul de novo, a partir de 1968. Então você vê que coisa, né? Então você tem essas mais valiosas, é de 1958, 59 e 60. E as reedições são as que hoje a galera que se chega mais perto, né? Então tem a R8, a R9. Aí acima delas, hoje a Gibson tem um negócio chamado Murphy Lab, que é o Tom Murphy, é um cara lá que tipo um master build lá da Gibson. Aí ele faz tipo os detalhes, aquela coisa de envelhecimento, né? Mas uma coisa, né, mais para realmente parecer que é uma guitarra feita naquela época e que ficou guardado durante todos esses anos, né? Isso é engraçado você ver, né, cara? É uma guitarra que ela ficou encostada, o interesse em cima dela foi perdido. Foi perdido, do nada aconteceu um fato histórico que não necessariamente tem a ver com a descoberta da qualidade do instrumento. É porque simplesmente caras importantes resolveram tocar com a guitarra e a guitarra voltou. Coisas... Você vê que é muito. Você vê como que são as coisas. Não é respeito da qualidade do instrumento. É respeito do contexto histórico. Do histórico, a influência, né? Como que ou alguém, ou algum movimento influencia e aí muda todo o curso, né? Aí, os anos 80, quase a Gibson faliu também, porque entrou o Ed Van Halen, né? Com as guitarras com Floyd, aquela coisa tipo super extrato, né? Ele que ficou anos, décadas, ninguém teve a ideia de colocar um humbucker numa extrato. A própria Fender, não existe Fender com humbucker dos anos 70, anos 60, 70. E o Van Halen foi lá, vou colocar um captador de Gibson aqui na ponte. O Floyd, ele ajudou a inventar a Floyd Rose, né? O próprio Floyd Rose foi no show lá do Van Halen, inventei um negócio. E aí ele diz o Ed, que em entrevistas, que ele que inventou a microafinação, mas não levou crédito. Então aí nunca a gente vai saber, né? Mas aí quando o Ed Van Halen apareceu com as super extratos, aí apareceu a Jackson, Ibanez, Kramer, essas marcas, e a Gibson e a Fender quase faliram, né? Tanto é que as Fenders e Gibsons dos anos 80 não são tão valorizadas, né? A galera fala que não tem tanto valor assim. Por enquanto. Por enquanto. Pode ser que aconteça alguma coisa, aí né? Vai acontecer alguma coisa aí. Aí vai o hype, aí é o hype, né? Aí todo mundo quer, fica caro. É uma coisa de louco, né? Mas eu tenho uma outra Les Paul do Ivan também, que é meio que uma R9, né? Mas essa daqui eu não sei porquê. Eu acho que assim, quanto mais... Por isso que o instrumento é legal.
quanto mais você toca, mais você vai pegando intimidade e o seu jeito de tocar vai moldando de acordo com o instrumento também, entendeu? Então eu tenho várias guitarras de várias outras marcas, mas essa daqui é sempre aquela que... vou escolher uma, essa é a favorita. Vai levar para uma ilha deserta, pode ser uma Gibson R9 de, sei lá, 80 mil reais, mas para mim essa é a guitarra que parece... que guitarra é como roupa, né? Tem que cair bem, tem que vestir bem, ficar confortável. E para mim há 16 anos que essa daqui... Essa aí, show.